é o segredo do desbloqueio emocional. Quem não tem ele ainda? Quem não tem? Você não tem? Você não tem? Você não tem? Oxe, pensei que você tinha. Você não comprou o kit lá, não? Não? Oh, Jesus. Você tem? Então vamos ler. Olha, nós estamos matando esse livro. Esse livro nós estamos debulhando ele. Você já trouxe... Não, você não. Eu trouxe uma, ele trouxe outra. Não, ele trouxe a primeira, ele trouxe a segunda, e eu estou trazendo a terceira. Terceira lição do livro. São 13 capítulos. E o primeiro capítulo, deixa eu voltar aqui. Ele fala sobre desvendar, né, os segredos e tal. E aí aqui exatamente, a partir daqui, nós vamos identificar onde começa, como que é formada as nossas emoções. Então, isso aqui que nós estamos vendo é a alma, tá? Esse livro todinho, ele fala sobre a alma. Qual a parte da alma? A parte do subconsciente. O subconsciente é onde estão armazenadas as nossas memórias. 95% das nossas memórias estão gravadas no subconsciente. E eles começam no genótipo. Então a gravação que há em nós, dentro de nós, começa no genótipo. O que seria o tal de genótipo? Então eu quero trazer à luz aqui para todos vocês o genótipo, o fenótipo e as circunstâncias. Ô Sávio, para você, o que seria genótipo? Esse eu não sei responder. Não sabe responder. Eu quero que você passe aqui. É o tipo de gene que você tem, da genética, pode ser ou não? Então vamos ficar com esse microfonezinho aí. Vamos lá. Tá. O que você acha que é genótipo? Essa eu não sei responder. Não sabe responder. Eu não sei responder. Vamos passar aqui para Rosane. Rosane, o que é? Pega o microfonezinho. Você tem que levantar e levar. Chega bem pertinho da boca, assim. O que é genótipo? Pode ser? Pode ser. É o conjunto de genes que a gente origina dos nossos pais. Conjunto de genes que origina. Você pegou no celular ali? Não, porque eu estudei muito genética quando fazia... Tá certo. Silvana, o que é genótipo? Material genético. Olha aí, ó. Silvana, material genético. Maravilha. Então, o caminho é esse, tá, gente? O caminho é isso aí, ó. O que te trouxe? O que você trouxe quando você nasceu? Então, quando você nasce, você traz as influências dos seus pais, tanto a genética, quanto aquilo que ele viveu, entranhou na vida dele. Então, o genótipo é essa herança genética, é o código, é um código poderoso, só que não foi você que escolheu. Esse código você não escolheu nascer com ele. Às vezes eu fico olhando para mim e falo, caramba, eu podia ter nascido de outro jeito, né? Ser de outra forma. Às vezes, Adolfo, as pessoas, eu converso com muita gente, aí tem gente que fala assim, quando eu falo para ir na imersão do Claudemir, as pessoas falam, no Claudemir, não vou não. Eu fico olhando assim, o que será que tem eu? Será que só porque eu sou um cara direto? Será que eu sou só porque eu sou igual aquele cara, o super sincero? Porque o super sincero, você lembra? O super sincero, na lata ele não faz volta. Entende? Mas tem gente que fala mansinho. Eu conheço gente que fala mansinho e eu não queria estar na sua pele quando ele tomou uma decisão, falando mansinho. Ele te ferra todinho, te quebra todinho falando manso. Eu falo direto, mas por quê? Porque isso aqui veio da minha herança. Quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para a minha mãe, eu vejo que isso aqui, eu nasci com ele. Né? E o fenótipo, o que seria o fenótipo? Está aqui, ó. O fenótipo é o que você expressa, né? É o resultado dos genes e do que você faz no dia a dia. Isso é o fenótipo.
E nós temos também, que é a outra parte, que é a circunstância. Então aqui, ó, você nasceu com potencial. Todos nós nascemos com potencial. E aqui eu fiz a pergunta inicial. Quem quer prosperar? Eu nasci de uma família ferrada. Eu nasci de uma família ferrada. Albert Einstein, ele fala o seguinte: não importa, você pode até ter nascido numa família pobre, mas morrer pobre é a sua opção. Entende? Tudo bem, Sirley? Boa noite. Então, todos nós nascemos com um potencial. O que você está fazendo com o potencial? Quando eu estou estudando, né, estudando para ministrar nas imersões, nas palestras, eu gosto muito de viajar dentro do tema neurociência. Por quê? Porque a neurociência ela estuda padrões comportamentais. Então ela pega um grupo de pessoas e faz uma experiência com aquele grupo de pessoas e faz experiência com outro grupo de pessoas. E em um dos estudos que eu fiz, eles pegaram um grupo de pessoas que eram pessoas que tinham, neles, era inato a eles, serem pessoas positivas, pessoas que expressavam coisa boa e tal. Aí fizeram um grupo assim e um grupo de pessoas negativas. E fizeram uma horta. Plantaram uma horta para esse grupo aqui cuidar. E a mesma semente, o mesmo material que fizeram para essa horta, fizeram para outra horta. E quando passou um tempo, quem fez a experiência foi lá ver como que estava a horta de um e como que estava a horta do outro. Os alfaces da horta, do pessoal que falava, que falavam positivo, que tinha aquela energia positiva e tudo mais, estavam bonitos, todo aberto, verdinho, tal, encorpado, e a horta dos outros que reclamavam, que murmuravam, que eram negativos, estava minguado. Olha só, eu estou falando de poder de energia, é uma energia que nós carregamos. Se você for olhar para dentro de você, você vai saber que tipo de pessoa você é. Se você é uma pessoa amarga ou se você é uma pessoa que irradia a alegria. Por quê? Eu vou confessar algo para você. Se você é uma pessoa que irradia a alegria, você vai estar rodeado de pessoas que irradiam a alegria também. Você vai atrair essas pessoas. Porque é a frequência que você está vibrando. Entende? Aí você está vibrando, você vai atrair o equivalente no mundo físico. E se você é uma pessoa que murmura, por que em relação a casamento, a gente sempre ouve falar isso. Tem gente tem mulheres que não querem mais se relacionar com homem, porque um homem que ela se relacionou, 1, 2, 3, ela fala que era canalha. Você acredita nisso? Acredita? Mas por quê? Ela não foi olhar o padrão. Às vezes tem um padrão que ela herdou daqui, ó. Herdou aqui, ó, genético. Ela viu o pai ou a mãe fazendo alguma coisa. E é por isso que nós fazemos desbloqueio. Pode falar, Sávio. Essa questão que o senhor comentou lá da horta lá, a gente pode fazer até algo mais simples, que já tem algum experimento já. O pessoal faz, você pega arroz, você coloca num pote, em 2 potes, e todo dia você vai lá, em um pote, você fala palavras positivas. E no outro pote, separado, claro, né, cada ambiente, você fala palavras negativas. Ao decorrer do tempo ali, o pote de palavras positivas fica normal, branquinho, e de palavras negativas aí ele começa a escurecer, começa a ter amor, tudo mais. Então essa questão envolve muito o que você fala também, como você externaliza ali, né? Sim. Então é muito real isso é muito forte, né? O que a gente fala impacta diretamente no Mas assim, ó, não é só falar, entendeu? Não é só falar. É falar de acordo com aquilo que está dentro do seu coração. Porque até Jesus falou assim, ó, a boca fala do que está cheio o coração.
Então, assim, ó, se você se encher de ira, de revolta, e você falar com raiva, mas uma raiva que não é a raiva positiva para o bem, porque nós podemos usar a raiva como uma energia forte para nós imprimirmos algo e crescermos, alavancarmos, mas você pode usar a raiva também para destruir. Eu vou te matar, seu desgraçado, eu te estruxo. Aí assim, nesse sentido, sim. Por quê? Eu já ensinei isso aqui uma das vezes passada. Eu rascunhei como funciona a mente, né? Então, assim, às vezes nós temos dois tipos de pensamento. Nós temos o pensamento cognitivo, que é o nosso pensamento consciente, e nós formamos ele através dos campos sensoriais, que é visão, audição, tato, paladar e olfato. São 5 sentidos. Então, através dos 5 sentidos, nós captamos as informações do ambiente com a nossa mente consciente. Ela é responsável por 5% de todo o nosso conhecimento. Aí, beleza, você tem um bom pensamento bom. Mas dentro de você, estou falando, lembra que eu acabei de falar de casamento? Porque eu conheço mulheres que já casou 4 vezes. E os 4 maridos dela não prestavam. Entende? Os 4 não prestavam. Mas por quê? Porque, o que eu vou falar? Nós somos um imã. Tem gente que não acredita nisso. Nós somos um imã. Nós atraímos aquilo que nós vibramos. Entende? Então, quando eu ensino sobre prosperidade, não tem... teve um pessoal que veio falar para mim, você faz o seu evento igual do fulano? Eu falei, não. A minha proposta é totalmente diferente. O que eu ensino quando eu estou ensinando, lá na imersão em Power Summit, os 2 dias que nós passamos lá, o foco 100% é prosperidade. Sabia disso? É 100% prosperidade. Quando entrega a roda da vida, que a pessoa olha assim para a roda da vida e fala, minha vida está desgraçada. Aquela roda da vida é a vida de prosperidade, 12 áreas da sua vida. E tem gente que acha que a prosperidade é só o ter dinheiro. O que falar sobre riqueza atrai as pessoas, porque essas pessoas são gananciosas. Sim. Dá o microfone para sair ali no... Então, a epigenética, quando fala aí nesse genótipo, né? A epigenética é o estudo, né? Eles estudam para saber como que o ambiente influencia um gene, um DNA. Sim. Né? Então, você pode trazer no seu material genético qualquer coisa. Você pode trazer, tipo, um Alzheimer, você pode trazer uma tendência a ter um câncer, porque você herda esse material. Sim. Mas, obrigatoriamente, ele não desenvolve. Por quê? Porque quem decide é o ambiente. Então, por isso que hoje, quando o senhor fala assim, procura um ambiente saudável, procura um ambiente no corpo saudável, que é não ter raiva, não ter excessos, porque ele considera um ambiente o corpo, o que está ao teu redor. Então, o que faz alterar esse material, o que faz ele, aliás, não é alterar, é ligar e desligar, é o ambiente. O ambiente, verdade, é isso aí. Então, assim, é muito importante quando nós trabalhamos os conceitos certos. Então, voltando a falar sobre o imã. Nós somos um imã. Então, se você está vibrando dentro, por que nós quebramos? Por que nós fazemos desbloqueio? Por que nós fazemos desbloqueio? Inclusive, eu acho que dá 2 aulas para frente, duas lições para frente, nós vamos falar sobre como nós identificarmos os bloqueios, a causa. A gente pega o efeito e vai para a causa. Por que você tem que ir na causa? Porque lá você vai identificar a origem, o que a pessoa está vibrando dentro dela. Por quê? De acordo com o que ela vibra, ela vai atrair, ela vai ser o imã, ela vai arrumar e de verdade ela vai pegar só ela ou ele, só gente que não presta. Vai atrair. Então, nós trabalhamos o desbloqueio para quê? Para que a pessoa ela passe a ter um pensamento.
o pensamento dela, da mente cognitiva. X, eu penso o meu bem, eu penso ter um casamento, porque ninguém casa para brigar, para maltratar o cônjuge, para trair, para roubar. Não casa assim não. Não é esse o pensamento original. Você foi casada, Cirlei, quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Quando você casou com seu marido, você pensou em separar dele? Não, vou casar, só vou ficar 15 anos casado. E vou brigar com ele todo dia, vou infernizar a vida dele todo dia para ele me largar, para ele me trocar por outra e tudo mais. Foi isso aí? Não foi, né? Você casou por quê? Eu casei para dar certo. Não, mas porque você amava, não é? Você se apaixonou. Você casou porque se apaixonou. Sim. Pois é. Então, paixão é coisa boa, não é coisa ruim. Ninguém fala assim, eu te odeio, vou casar com você. Ou fala. Fala, quem casou? Quem que já foi casado alguma vez aqui? Todo mundo aqui, todo mundo. Só o Lucas que não. Eu também não. Aí você também não? Ainda não? Ainda não. Poxa vida, então nós já temos mais um solteiro no nosso grupo para a gente casar. Entendeu? Nós temos mais um solteiro para casar. Não, solteiro não. Todo... Tá na corte? Na corte, no processo. Tá no processo. Então, mas nós vamos casar você, ó, solteiro, casar. Vamos casar o irmão da corte. Então, assim, ninguém chegou para a pessoa e falou assim, eu te odeio, seu desgraçado, seu miserável. Vou casar com você. Casa comigo. Botou uma faca no pescoço e casa. Não foi. Mas, no caminho, o pensamento de todo mundo é um bom pensamento. Mas e se dentro dela, ela tem um sentimento de vitimista? Ela tem um sentimento de necessidade de aprovação. Ela tem um sentimento de culpa. Ela tem um sentimento de autoimagem negativa. O que vai acontecer? Eu vou falar a verdade para vocês. Quando eu era menino, eu não conseguia enxergar que um dia eu casaria com uma mulher bonita e bem-sucedida. Eu não. Eu só olhava porque as bonitas, eu era jovem na igreja. Então as bonitas, eu era da Assembleia de Deus. Então chegava aqueles caras já mais velhos, mais maduros, eles pegavam as meninas de 12, 13 anos, já começavam a namorar. Vai ser minha namorada. E com 16 anos estava noiva e casando. Eu olhava assim e falei, meu Deus do céu, o que vai sobrar para mim? Nada. Entende? Eu me sentia pequenininho, de verdade mesmo. Eu estou falando a verdade. O dia que apareceu a Nilma na minha vida, eu falei, caramba, é muita areia pro meu caminhão. Aí eu descobri que o meu caminhão não era caminhão, era carriola. Mas é que existia pá. Entende? E que a pá eu podia dar várias viagens. Certo? Eu descobri e deu certo. Entende? Mas assim, nós nascemos com esse potencial. Mas às vezes dentro de nós está vibrando coisa errada, coisa ruim. Se eu não tivesse mudado o meu interior, eu não teria conquistado a Nilma. Por quê? Vocês viram que ela tem, a Nilma tem um gênio bem forte, né? Ela é fechadona, ela não é... Eu não sei nem como que ela casou já, ela casou 2 vezes. Com o ex-marido dela e depois comigo. Entendeu? Não sei como, porque quando você olha assim, você se assusta, né? Você assusta. Ela é muito séria. Ela é muito séria. Entende? Então assim, mas estou falando de genótipo, fenótipo e circunstâncias. Então todos nós, você nasceu com potencial. O que você está fazendo com o seu potencial, meu amigo? Acorda! O que você está fazendo com ele? E eu quero despertar isso em você nesse dia, tá? Então o genótipo é o nosso ponto de partida. Então, o genótipo, nós herdamos ele dos nossos pais. Aqueles traços, as predisposições para a doença, a predisposição para ser nervosinho, pavio curto. Quantos aqui tem pavio curto? Você tem que puxar o pavio. É treinável. Nós temos, o Lucas, que é meu filho ali, que está gravando, faz assim, Lucas. O Lucas, ele é assim,
falando em Ele é sanguíneo? não é questão de sanguíneo, não. De aprendizado, o Lucas é nerd. Quem já viu nerd? O Lucas. O Lucas, ele é autodidata, ele faz tudo. Ele não vai para a faculdade, para lugar. Ele fez 1 ano de engenharia da computação, abandonou, não é para mim. Ele faz site, ele faz aplicativo, ele faz o raio que os parca. Ele faz. Mas em relação à emoção, ele é 0. O emocional dele é 0. E eu vejo isso, que todos os nerds, eles têm ele tem um QI alto, mas o QS, o QE dele, que é o quociente emocional, é baixo. Né? E muitas vezes é predisposição. Ele nasce com genes de predisposição para isso. Então eu era um cara de pavio curto. Ele herdou um pouco do meu pavio curto. Mas ele precisa se desenvolver e puxar o pavio. Porque puxar o pavio é assim, ó, todos nós nascemos com o nosso QI. O quociente intelectual, todos nós nascemos. Um bom QI. Ó, olha como que funciona o QI. A Silvana pode falar sobre isso. O QI médio é 80. O QI alto, o cara que tem o QI alto, o QI dele é 95. E o QI baixo, abaixo da média, é 75. Então, a distância entre um e outro é pequenininha demais. É muito curta em relação ao QI. Aí o QS e o QE, quociente emocional, como que funciona? O quociente emocional ele é treinável. Por que eu faço mentoria? Por que eu faço mentoria? Para treinar. Treinar o quê? A pessoa. Porque o que vai fazer você desenvolver as suas emoções? Disciplina. E no início a disciplina ela é chata demais. Só que passa um tempo, essa disciplina ela vira um hábito. E o hábito, repetido muitas vezes, ele vira o teu padrão, o teu programa. Então, às vezes igual eu já fui muito estupim curto. Eu fui muito reativo. A pessoa falava uma coisa, eu já, papum, sabe, de coice, cavalo mesmo, era cavalada mesmo. Quem já foi assim? Eu já fui muito. Mas assim, o que eu tenho feito? Disciplina. A disciplina. E o que eu quero falar para vocês você pode até ter herdado isso aqui, ó. E aqui, o genótipo é 50%. 50% você nasceu e você herdou dos seus pais. 50%. Aí você tem traços, predisposições, você tem talento na sua vida. Eu também tenho talento que eu herdei dos meus pais. Veio dos meus pais. Na minha família, todo mundo é músico. Ó, quando você está cantando, você está batendo o pé assim. Já observou? É músico. Você herdou. Tem gente que não consegue bater o pé no tempo. Na minha casa, a Wanda e a Cleide não pegaram instrumento. Elas não pegaram instrumento. Mas a minha irmã, que é 1 ano mais nova do que eu, ela canta que... Eu lembro da Ana Paula Valadão, quando ela começou, surgiu, eu falei assim, a minha irmã tem voz melhor do que a Ana Paula. E pareava, a minha irmã, eu cantava em dupla com ela. Eu fazia a primeira voz, ela fazia uma segunda. Né? E todo mundo dos homens tocam em casa, tocam instrumento. Por quê? Meu pai também tocava. Meu pai era todo desafinado, foi para um coral, aprendeu a cantar, aprendeu música e melhorou. Por quê? Porque está inato a ele. Né? Aqui, ó, nem tudo que está em você já foi ativado. Tá? Tem muita coisa aí dentro de você que pode ser ativado. Tem coisas boas que você herdou dos seus pais que você nunca manifestou em você. Tem gente que fala assim, não, eu não consigo mudar nada do genótipo. Consegue. Na verdade, o que você tem domínio mesmo é só dos 40%, que é o fenótipo, que eu vou falar daqui a pouco. Agora, olha só, o genótipo, ele define possibilidades. Possibilidades. Mas o genótipo, ele não define o seu destino. Ah, meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, meu tataravô foi assim. Mas você não vai ser assim. Não vai ser assim jamais. Porque tem um potencial ilimitado dentro de você. Aqui, no genótipo, tem coisas que estão travadas, paradas,
dentro da tua genética que ninguém desenvolveu. E você vai descobrir, você vai despertar ao longo do caminho. Ao longo do caminho você vai despertar isso aí. Então, lembra disso, ó. Não existe limites absolutos dentro do genótipo. Fala assim comigo. Não existe limites absolutos dentro do genótipo. Se não existe, vamos lá, se não existe, eu vou descobrir e eu vou destravar este potencial que somado-se aos 40% do fenótipo vai me dar uma grande possibilidade de crescimento e de alcançar o meu objetivo. Lembra do objetivo a semana passada? Fazer o objetivo. Cadê seu objetivo? Você está com seu objetivo aí? Não, você mesmo, Cirlei. Seu objetivo? O Marcelo me mostrou hoje de manhã o objetivo dele. Cadê seu objetivo? Vamos revisar seu objetivo? Cadê seu objetivo? Pega na bolsa aí. Pega na bolsa. Tá aí na bolsa? Cadê seu objetivo? Tá na bolsa? Tá no bolso? Tá lá no carro? Tá onde? Nós precisamos. Olha só, gente. Vocês não têm noção. Quem não tem objetivo não sabe para onde vai. Você não sabe para onde vai. Eu fiz pergunta aqui. Quem quer prosperar? Quem quer prosperar? Quem quer prosperar? Beleza. Você quer prosperar em que área? Que área, Sávio? Financeira. Beleza. Qual o seu objetivo aí financeiro? Expandir mais a empresa. Fazer ela Como? crescer. Como? Vendendo mais. Como? Indo atrás de clientes. Estratégias. Objetivo. Escrever, planejar. Objetivos, ele tem que ser objetivo de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos e de 10 anos. Você tem que trabalhar. Mas alguma coisa mudou, você vai lá a partir dali que você conserta e arruma e alinha e vai embora. Se você não tem objetivo, não chega. Então tá aqui, mas eu herdei do meu pai, sou procrastinador mesmo, porque meu pai é procrastinador, meu avô é procrastinador, meu bisavô é procrastinador. Mas você não tem que ser. A maior parte de todos, das pesquisas que eu tenho feito, tanto nas palestras do Portal da Riqueza, como na imersão em Power Summit, é procrastinação. O que vence é procrastinação. E o segundo maior bloqueio é medo de errar. Que desgraça é essa? Você vai viver com isso até quando na sua vida? É isso que está te definindo? Você tem que romper. Não, isso não pode definir as suas possibilidades. Eu estava na fila agora há pouco para comprar o pão e a salsicha, para fazer o nosso lanche. E cara, eu estou de olho aqui que tem várias pessoas que falaram nos grupos que ia vir. Eu fiz em vários grupos e mandei no individual para todo mundo. Né? E várias pessoas vinham, eu vou. E não chegaram. Né? Pelas minhas contas, tinha 20 pessoas. Tem lanche também. Tem lanche para 20 pessoas. Bom, que a gente come bem também. Então, mas eu estava lá, aí chegou 2 meninos, com a boca toda suja. Tinha acabado de comer. E me cutucou assim. Ô tio, eu quero um lanche daquele ali, um salgado daquele ali, paga para mim. Aí eu olhei para ele. Aí comecei a fazer pergunta para ele. Rapaz, tá bom pra você, né? Com a boca toda suja, você acabou de comer aqui, né? Você ganhou o quê de alguém já? Aí a cocada. Aí eu tô trocando ideia com ele que eu ia pagar, né? Mas eu queria ensinar para eles que eles não precisam ficar pedindo. Gera valor. Entende? Gera valor, porque o valor gerado, alguém vai lá e não vai nem comprar o salgadinho, vai dar o dinheiro. Tô aqui, vai lá e faz como você quiser. Aí uma senhora foi lá e passou na frente. Não, dá um salgado para os meninos aqui. Beleza, deixa a mulher. Ela me taiou no meio. Mas eu estava na minha fase de investigação. Por quê? Eu não posso transformar aqueles 2 meninos em mendigos. Eu tenho que ajudar aqueles meninos a ser alguém que eles gerem valor e o valor gerado vai ser percebido por pessoas que vão chegar e vão abençoar. O Salomão, ele falou para mim na sexta-feira, a gente ficou se conversando até 1h da manhã lá no churrasco.
Todo mundo foi embora, eu fiquei lá conversando com ele. Falei, não, Romulo, eu tenho que dormir. E ele falou assim, eu tenho meu filho. E o meu filho, tudo que ele faz, eu pago. Então, eu chego lá na garagem, eu falo assim, você quer ganhar um dinheiro? Aí ele, quero. Então ele lava um carro, ele vai lá e dá R$80 para lavar o carro. O carro ou um caminhão. Né? Ele paga. Então ele não dá R$1 para o filho dele. O filho dele gera valor, ele vai lá e remunera. Aí ele fala assim, ó, todo final de mês eu chego para ele e falo assim, quanto que você tem na tua conta? Aí se ele tem R$1.000, ele dá mais 1.000. Olha que legal. E se ele tem R$1.000, ele dá mais 1.000. E se ele não tem R$20, ele dá mais 20. Aí esses dias ele chegou, o menino tinha ganhado, que está trabalhando fora, aí tinha ganhado uma grana e gastou, né? E aí quando ele chegou, era o dia dele fazer isso aí, o moleque esqueceu. Aí chegou, e aí, quanto você tem na conta? Aí ele pegou e falou lá, acho que era R$40. Aí falou assim, beleza, eu vou te mandar os outros 40. Aí eu estava lá e estava pedindo, estava cobrando lá o dinheiro que o pai prometeu, entende? Ele precisava, mas se ele tivesse usado a cabeça, ele teria o dinheiro, aquele dinheiro ali, aí ganhava um valorzão maior, porque ele está ensinando o filho a ganhar dinheiro, a trabalhar o dinheiro, entende? Está ensinando, e se ele não ensinar, não gerar valor, a pessoa vai achar que a vida é fácil demais, entende? O segundo é o fenótipo, o que se manifesta, né? Quem você é hoje e a expressão de tudo que você viveu até aqui. Isso é o fenótipo, tá? Então, primeiro, nós temos o genótipo, que é os nossos genes. Os nossos genes. Segundo, que é o código interno. Aí nós temos o ambiente, que é o contexto externo. E é o ambiente, esse ambiente é o que nos forja. Nós somos produtos do ambiente. Então, toda vez que a gente está estudando sobre finanças, você quer mudar a tua vida financeira? Muda o ambiente. Entendeu? Eu tenho gente dentro do nosso grupo que eu não vejo a hora de a gente... Por quê? Porque eu converso com um, converso com outro, converso com outro. Esse aqui não serve. Esse não serve, esse não serve. Não é porque eu não quero, eu trago, mas o cara não quer. Aí assim, eu não tenho mais tempo a perder. Eu faço 50 daqui a alguns dias. Eu não tenho tempo mais a perder, não. Sabe o que eu sempre falo? Ah. As pessoas entram na empresa e falam assim, só tem uma coisa que eu não consigo colocar na pessoa. A vontade. Porque a pessoa ou ela quer, ou a pessoa quer, ou você não consegue colocar isso na pessoa. A pessoa tem que querer, é o que você está falando. A gente só tem que descartar realmente as pessoas que não querem. Não querem. Porque quem quer, pronto, todo o resto você consegue colocar. Agora, o querer, não tem jeito. A pessoa tem que querer. Eu levei uma pessoa e um empreendedor. Ele estava no meu pé, me leva, eu levei. E a semana passada eu falei com ele, falei assim, mano, você tem que estar comigo no Mastermind. Você é uma pessoa que você precisa estar comigo no Mastermind. Você tem muito a ganhar, mas tem muito a contribuir. Você nunca vai para um jogo só para ganhar. Você tem que, para você ser eu sou o fazedor de gol. Não, cara. Todo mundo jogou. Quando você vai para um jogo, para um estádio, todo mundo joga. Vai ter um cara que vai fazer o gol. Mas a alegria é de todos, até de quem está no banco de reserva. Todo mundo participou. Participou por quê? Porque o jogo não é definido ali nos 90 minutos. É definido no treino. No tempo que eles passaram treinando, ensaiando, até chegar no resultado. E aí esse camarada, beleza. Aí eu falei a semana passada, ele ficou resistindo. Aí ontem, a gente foi para um lugar, quando voltou, aí ele fez umas perguntas também. Pastor, para mim não serve. Aí eu olhei assim, falei, é mesmo? Poxa, que bom. É bom saber que não serve. Estar junto com a gente porque a resposta dele é que ele é muito grande, nós somos pequenos demais. Você entende?
Aí o que eu falo? Eu não quero, gente muito grande eu não quero perto de mim. Eu não quero, de verdade. Se você se achar que você é grande demais, eu não quero ser perto de mim. Nós temos que estar ali, ó. Aí nós vamos crescendo, nós vamos mudando de nível junto, entende? Mas a gente não pode só querer tirar vantagem de tudo, de tudo, de tudo. Nós temos que assim, gerar valor, e à medida que eu gero valor, você vai lá e me paga, me remunera. Aí você gera valor, eu vou lá e pago, eu te pago, eu te remunero. Isso é o quê? É você saber em que ambiente você está. Então tem pessoas que eles vão dando toque, falam assim, ó, eu não sirvo mais para andar com você, Marcelo. A pessoa vai falar. Como? Em palavra não, em atitudes. Em atitudes. Então você tem que ter um termostato e de saber qual é a hora de você sair daquele ambiente. Se você quer prosperar, você não pode andar com pessoas negativas. Se você quer prosperar, você tem que frequentar ambientes que são carregados de prosperidade, principalmente prosperidade financeira. A prosperidade financeira estão muito nas escolhas de quem você se relaciona. Então você tem que buscar ambientes. Um exemplo, o cara que trabalha como corretor de imóvel. Então, o corretor de imóvel ele tem vários níveis de corretagem. Ele tem um nível de corretagem que ele vai vender casa de CDHU, certo? É um nível, é um tipo de cliente, é um nicho. E não é pequeno não, é muito grande. Você quer saber? O cara que é especialista em vender casas de projetos de CDHU, eles acabam ganhando muito mais do que alguém que vende alto padrão, porque o cara passa investindo uma grana alta em publicação, em tráfego pago para começar a colocar as casas que tem para venda, e para você achar o cliente certo, não é qualquer pessoa que compra. Não é qualquer pessoa que compra, é muito difícil você achar o comprador certo. Quando você trabalha com pessoas de baixa renda, existem projetos do governo, linhas de crédito do governo. Então, quando você se especializa e você trabalha naquele nicho, você vai vender bem. Mas aí você trabalha no nicho de CDHU, casa de CDHU. Aí você quer andar com as turmas do Florais do Vale, do Florais do Lago, do Florais Cuiabá, do Vila Jardim, você não vai vender nada. Você tem que estar onde? No Jardim Vitória. Você tem que estar nos movimentos de habitação. Olha, eu tenho aqui, ó o cara da moradia, o cara que consegue linha de crédito lá da Caixa, facinho para você. Você pagar 500 por mês de financiamento, mais barato do que o aluguel. É o ambiente que você tem que estar. Entende? O ambiente, ele é tudo. Aí o ambiente, ele vai te elevar, vai fazer você mudar de nível. Tem a Daniela, ela falou que vinha hoje, não sei nem o que aconteceu. O pai dela é um dos melhores corretores de venda de casas, dessas casas geminadas. Eu até hoje não conheci um cara que vende mais casa geminada igual o pai dela. Quando eu conheci ele, eles estavam vendendo um loteamento aqui, ele veio para ajudar a Dani a fazer as vendas, mas ele estava com uma pancada de casa lá em Rondonópolis. Ele falou assim, ó, doutor, a semana passada eu vendi 15 casinhas de 150 mil, ganhando 5%. Quanto que ele não ganhou? Mas eu estou falando aqui, é estar no ambiente. Então assim, ó, o ambiente ele te faz. Então você também é a expressão viva. Então nós trabalhamos esse fenótipo aqui e é os 40%. Os 40%. E as circunstâncias? O que é circunstância? As circunstâncias, ela vem aqui, a família e a origem. Onde você cresceu? Eu cresci numa região de pobre. Pobre, paupérrima. A gente disputava tudo. A gente disputava mesmo. Então, lá onde você nasceu e cresceu, mudou você, suas crenças. As suas crenças profundas que você tem. E é difícil você mudar, viu, gente? É difícil pra caramba. Por isso que toda vez quando o último código lá das 48 chaves, eu falei, eu bato na tecla. Quando eu vou mudar, eu estou mudando, estou melhorando.
falei, para com isso. Para. Quem anda comigo tem que parar com esse negócio de mudar e de melhorar. Por que, Claudemir? Você tem que transformar. Por que transformar, Teodoro? Por que transformar e não mudar e melhorar? Senão você fica nessa constante de pegar a base onde você está. Você tem que virar outra pessoa. Virar outra pessoa totalmente. Então, os velhos hábitos, as coisas tem que tirar. Arrancar fora, né? Virar a chave. Então, assim, a transformação, Adolfo, a transformação é: eu era lagarta, hoje eu sou borboleta. Tem como borboleta voltar a ser lagarta? Não tem. Tem como o filho parido voltar para a barriga da mãe? Vivo e ficar vivo? Não. É transformação. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Então, assim, o ambiente gerou crenças em nós. Ou, estou falando de circunstâncias. Um acidente aconteceu. Um raio caiu e matou todo mundo. Tem um pastor lá de Mato Grosso do Sul, que ele estava no carro e há um tempo atrás ele sofreu um acidente, morreu a mulher e morreu 3 filhos já grandes, já adulto. Eu conheci ele esses dias aqui na igreja. E ele casou de novo. Eu pensando num homem especial, cara. Nós vamos fazer imersão lá em Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. Ele tem uma igreja de 3.200 membros, a igreja dele. Ele pensa num cara simples, simplão. Mas o que aconteceu? Ele teve a vida desgraçada. Agora, a escolha. O que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você? Ou o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Entende? A escolha é nossa. Sempre tem escolha. Então pensa comigo, as circunstâncias, elas nos moldam. As pessoas ao redor, a convivência lá no teu trabalho, lá na igreja, lá na vila, lá na tua casa, ela vai te ativar ou ela vai te fazer você regredir. Entende? A escolha é sua. Quando você sabe, por isso que é importante você saber a respeito de sua identidade. O autoconhecimento, ele é fantástico. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento, ele faz fazer você olhar para dentro de si e você começar a se ver com outras lentes. Porque nós temos o anjinho e o diabinho dentro de nós. Geralmente, quem prepondera nas nossas vidas é o diabinho. Você é um miserável mesmo, você não presta, você não vai chegar em lugar nenhum. Olha a sua família. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. A sua genética é... Tem o diálogo interno. Tem gente que acha que é o demônio, não é você. Você está alimentando. Você está alimentando ele, você está colocando... Vai, fala mesmo, é isso mesmo. Pra quê trabalhar? Eu vou morrer mesmo, né? Eu vou até sentar aqui, a vida é uma desgraça mesmo. Olha o Lula aí, tá roubando pra caramba. Bolsonaro, ladrão, miserável. Né? Você constrói uma narrativa desgraçada para justificar a tua vida miserável que você está levando. Entende? Então assim, você, quando você tem o autoconhecimento, você vai trabalhar primeiro a autoestima. Cara, ninguém pega alguém que tem uma autoestima alta. Ninguém te derruba. Podem fazer o que for. Pode fazer o que for. É só você olhar para o Eike Batista. O Eike Batista cara foi um dos mais ricos do Brasil. Saiu na revista Forbes. Quando ele viu que estava caindo, que estava ruim o negócio, ele falou assim, eu construí, foi um legado. Eu não vou... Tem gente que fala que ele faliu. Ele não faliu, ele vendeu, ele passou. Porque ele achou importante que aquilo que ele construiu não parasse. Vai para uma outra mão. Mas o cara tem uma autoestima tão grande que até hoje não tem um cara que palestra, que ensina, que é mentor, que ganha mais do que o Eike Batista. O Flávio Augusto ganha nada. Augusto Cury que ganha que nada. Uma palestra, uma horinha de palestra em qualquer lugar do mundo que ele vai dar é 1.200.000, 1,5 milhão, com tudo pago. 1 hora de palestra. Ele já foi preso. Sim, mas por quê? Mas por quê? Porque o cara tem uma autoestima fora do comum, autoconfiante.
E a autoestima te leva a isso. Quando você se conhece bem, você é uma pessoa autoconfiante. Pode o mundo desabar. Você vai fazer igual, eu não lembro o nome do homem, mas aconteceu quando Napoleão Hill escreveu Pensa e Enriqueça, lá na introdução do livro Pensa e Enriqueça, ele fala sobre um prédio comercial lá nos Estados Unidos que pegou fogo. Todo mundo fala, vão embora daqui e vão para outro lugar. Ele falou assim, vocês podem ir, mas aqui das cinzas desse lugar, eu vou erguer o maior conglomerado comercial dos Estados Unidos. E ele fez isso. Entende? Por quê? O cara era autoconfiante, ele tinha uma autoestima poderosa, nem as cinzas, nem as coisas dele que foi pro chão, acabou tudo. Derrubou a autoestima dele. E o que ele fez? Ele foi lá e reconstruiu um grande império naquele lugar. Ele ficou sozinho, negociando tudo que os outros negociavam também naquele lugar. Mas é o quê? É uma pessoa que tem um autoconhecimento fora da curva, sabe quem ele é. E quando nós sabemos quem nós somos, pode acontecer o que for. Nós vamos para a próxima fase. E uma das coisas também que nos moldam dentro das circunstâncias são as experiências, né? Os momentos que definiram narrativas ou algumas precisam ser reescritas. Então assim, as suas experiências. Por que eu falo toda vez que você está fazendo uma aula? Gera uma experiência. Não adianta você ter conteúdo. Quando eu vi a primeira vez isso aqui, eu falei, caramba, velho. Ficou rodando. E você sabe que hora que eu li isso aqui? 2 horas da manhã. Eu estava na delegacia, lá da Deletran. Eu estava em operação. E eu estava esperando o povo. Aí chegar com ocorrência, eu falei, eu vou estudar. E comecei a ler um livro. Um livro os códigos dos desbloqueios do Pablo Marçal. Ele ensinando sobre isso. O código do desbloqueio. Eu falei, caramba, eu peguei aquilo ali, eu comecei a moer. Eu comi aquilo ali. Falei, é isso que eu preciso. Eu preciso desconectar. Eu preciso enxergar lá no meu pai e na minha mãe coisas que eles não conseguiram enxergar. Por quê? Se 50% é genótipo, 40% é fenótipo e 10% de circunstância, esses 50 aqui eu consigo matar. Eu consigo matar. O fenótipo, eu consigo mudar de ambiente, eu consigo olhar com outra lente, eu consigo me treinar. Tem circunstância. Beleza, teve circunstância, top. Mas e aí? Ela que me define? Não, ela que me define, eu vou passar por cima disso aqui. Bateu 50%. Porque aqui, quando eu estou falando disso aqui, eu estou falando de governo da tua alma. Quem não governa a tua alma, quem não governa as suas emoções, você não governa nada. Você não tem vida de sucesso. O teu casamento é uma desgraça. Os teus relacionamentos interpessoais, ninguém quer estar com você. Ou você acha que as pessoas gostam de estar com gente que só pensa negativo? Que tudo reclama. Reclama da sorte, da vida. Não, você... Lembra que eu falei aqui no início? Você é o que você vibra. Aí quando você descobre que tem alguma coisa que o seu pai e a sua mãe não viu no genótipo, você aumenta. Você passa para 60%, para 70%, para 80%. Eu herdei! Mas eu estou buscando as coisas boas do que eu herdei dos meus pais para aumentar o nível e eu ter um nível de governo poderoso. Eu vou governar aonde eu tiver. Aonde eu tiver, eu quero declarar isso na sua vida. Onde você estiver plantado, você vai ser destaque. Amém. As pessoas vão se conectar com você sim. Você vai gerar muito valor. E o valor será percebido. E as pessoas vão falar assim, Sávio, o que você tem para vender aí? Manda o link. Manda alguém aqui vir buscar. Só para vocês entenderem. O Sávio foi na imersão, ele fez a inscrição da imersão, e estava escrito, aí eu perguntou, vai ter o quê? Alguma coisa lá? Vai ter cantina. A gente levanta uma grana ali para pagar o custeio, né? Aí ele falou assim, precisa de copinho, precisa de plástico, papel, precisa disso, precisa daquilo. O que eu quero é que ele levar. Aí hoje eu chamei ele e falei assim,
Precisa de levar alguma coisa? Pode levar, leva o refrigerante e leva lá o copo e o guardanapo. Ele queria. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo, Adolfo? Hã? Sendo grato? O que ele está fazendo? Não. O que ele está fazendo? Não. Não, deixa os outros responder. O que você está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está contribuindo. Não. Marcelo, o que ele está fazendo? Não. Mudando de ambiência, né? Quando ele faz esses atos. Fala aí, Silvano, o que ele está fazendo? Não, eu quero que você fala o que ele está fazendo. Não faça pergunta para mim, eu que fiz a pergunta. O que ele está fazendo? Você não precisa perguntar para mim, você tem que afirmar. Fala afirmando. Gerando valor! É isso aí, ele está gerando valor. Valor gerado, valor percebido. E quem gera valor, sabe o que acontece? Pessoas vão lá e compram. Mas por que ele gera valor? Ele nem sabia desse assunto de hoje. Por quê? Porque eu acredito que lá, alguém, em algum momento da vida dele, ele entendeu que para ele conquistar, para ele ser um diferencial do mercado, ele tem que fazer diferente dos outros. Então eu estou falando com pessoas aqui que querem prosperar nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Agora, como que você vai prosperar se você não gera valor nunca? Você só venha a nós, vosso reino nada. Nunca vai acontecer, você tem que gerar valor. Eu falo isso para quem entra em algum programa meu. Eu entrego 99% daquilo que eu carrego. Só que eu entrego assim, eu entrego esparso, que lá. Se a pessoa é entendida, ela consegue organizar. Eu não entrego sequência. A sequência eu entrego nas mentorias. Eu gasto tempo e invisto tempo, qualidade. Para quê? Para você ter um pensamento, uma linha de pensamento. Por quê? Gente, riqueza não está na conta bancária. Não está na conta bancária. A riqueza está dentro de você. Quando você se torna alguém, tem gente que aparentemente tem muito, né? É que vocês não sabem o tanto que eles devem. Os caras estão entrando em RJ, uma empresa atrás da outra entrando em RJ, não é com negócio de 10 mil, 20 mil, não. É 150, 200, 300 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, entrando em RJ. Mas por que tudo isso? Né? Porque o cara entendeu que o jogo do negócio é trabalhar com o dinheiro dos outros. Só que em um determinado momento do jogo, ele perdeu a mão. Aí perdeu a mão, ele vai ter que pagar. Aí vai ter que entrar em recuperação judicial, vai ter que dar calote, dar cano em algumas pessoas. Não é dar cano. Espera um pouquinho aqui que eu tenho que continuar, que tem um monte de gente para receber. Então você vai pegar cada um vai pegar uma beirinha. Durante o tempo que o juiz vai determinar. Entende? Mas assim, governo, quando você governa a sua vida, você é destaque. Você vai gerar muito valor. O valor vai ser percebido e as pessoas vão comprar de você. Entende? Então, tem uma das coisas muito importantes. Quando você tem algum projeto e você quer conversar com alguém e você quer que aquela pessoa se associe a você, antes de mais nada, leve o melhor presente. Vai lá, presenteie aquela pessoa. Então, em reuniões de negócio, você que quer vender, quer conquistar um grande cliente, leva lá um bom vinho para ele. Eu não bebo vinho, mas o cara bebe. Vai lá dar um bom vinho. Eu lembro, há uns 5 anos atrás, quando o Pablo Marçal estava se preparando para sair candidato a presidente da República, ele foi lá em Goiânia e levou um Rolex para o pastor Aloísio. Deu um Rolex para o pastor Aloísio. O pastor Aloísio ficou todo besta. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava gerando valor na vida do pastor. Por quê? Porque o testemunho do pastor Aloísio, na vida dele, quando ele era candidato, era muito importante no mundo evangélico. Entende? Ele foi lá gerar valor. E ele nem pediu, não pediu nada.
Mas na hora que ele saiu candidato, o pastor Aloysio falou bem dele. Entende? Eu estava lá em Goiânia em 2022, quando ele era candidato, 2022, no 24, nós estávamos em setembro, lá era na Arena. Na Arena que teve lá o 7 de setembro, a conferência internacional. E o Pablo Marçal era candidato a prefeito, ele chegou lá, o pastor Aloysio botou ele em cima do palanque, falou muito bem dele, orou por ele, abençoou, deixou ele falar e ele foi embora. Mas por quê? Porque primeiro ele gerou valor. Você entende? E ele nasceu lá, naquela igreja. Ele era menino naquela igreja, ele namorou com a filha do pastor. E o pastor mandou ele embora porque ele beijou a filha, porque não podia beijar, era só corte. E mandou ele embora. Aí ele fala assim, graças a Deus que me mandou embora. Porque ele conseguiu crescer. Mas assim, ele gerou valor. Então, a grande pergunta é, o que em você ainda não foi ativado? Você quer crescer? De verdade, você quer crescer? O que não foi ativado em você, Shirley? As circunstâncias explicam. Mas elas não justificam a sua paralisação. Circunstâncias são 10% só, gente. Só 10%. No meio de 100%. Você vai ficar parando por quê? Qual é a sua história? Qual é a história que você tem contado sobre você? Então, o ambiente onde você está, ele ativa ou inibe o seu potencial. Esse ambiente aqui, que vocês estão andando, eu tenho certeza que vai chegar em algum momento, viu, Teodoro? Em algum momento nós vamos ter que fazer ali fora, depois nós vamos para outro lugar, e outro lugar, e outro lugar. Porque esse ambiente aqui vai ser um ambiente ativacional. Eu não quero ninguém entrando de porta dentro aqui nas terça-feiras e sair falando assim, mas que merda que eu fui para uma reunião tão ruim, desgastante. Sem vida, sem... Não, essa reunião aqui é a melhor reunião. Eu vou terminar já. Eu vou passar mais 2 slides, vou deixar vocês fazendo umas tarefinhas, mas vou deixar vocês conversar um com o outro. Por que conversar um com o outro? Porque aqui, nesse grupo aqui, está um conglomerado de pessoas, das pessoas mais bem-sucedidas que Cuiabá já viu. Mas de onde você está tirando isso? É só vocês observarem. Hoje, para essa reunião, teve mais de 500 pessoas que foram convidadas para estar aqui. Como eu sei? Os grupos. Porque todo grupo que eu tenho, desde que eu comecei o primeiro Empower Summit até agora, eu convidei todo mundo. Eu fui lá no grupo e marquei @todos. Todo mundo recebeu o @todos lá. Agora tem o @todos, né? Fica mais fácil. Descobri ontem. Agora você @todos, todo mundo recebe. No grupo. Entende? Então todo mundo recebeu. Agora faz a conta. Mais de 500 pessoas receberam para estar aqui. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas estão aqui. Todos os estudos de pessoas de sucesso mostram que no meio de 100, só uma é bem-sucedida na vida. Só uma, no meio de 100. 5, elas vivem bem. 4 vivem bem. 95 vivem na mediocridade. Mediocridade. Eles começam hoje a trabalhar, daqui 40 anos, estão dependendo de ajuda do governo. Aqui está um grupo de pessoas decididas, que decidiram romper, mudar completamente. E se você está aqui, você pode ter certeza que vocês serão as pessoas, as maiores pessoas que existem aqui nessa cidade. E eu tiro aqui pela Bianca. A Bianca, quando ela começou a andar comigo, ela foi para a imersão no ano passado, e eu chamei ela para fazer parte do Mastermind, e eu quero. Ela entrou. Ela entrou com a cara e a coragem. A Bianca é terapeuta, e eu falei para ela, falei assim, você vai ter a sua clínica. Você lembra o que eu falei? Falei, você vai ter a sua clínica. Você... Eu falei assim, nossa, ele tá muito mais velho que eu.
Não, mas assim eu tenho que ver. É o que eu falei assim, o ambiente. A minha função aqui, gente, é te ativar. A minha função aqui não é inibir o teu potencial, é ativar você. Não era um sonho, mas aí, Sim. tipo assim, eu olhei assim e falei, o pastor tá com mais fé do que Mas E depois que aconteceu, eu lembrei Sim. literalmente das suas palavras. Sim. Aí surgiu a oportunidade. E a oportunidade, ela vai chegar para todo mundo, gente. Todo mundo. É verdade. E toda vez que a oportunidade chegar, ela vai chegar travestida de um problema. Por isso você tem que governar. Governar o que? As suas emoções. Você precisa estar preparado emocionalmente. E você vai olhar assim e falar assim, chegou a oportunidade. E quando chegar a oportunidade, você vai pegar. Eu lembro do primeiro carro que eu comprei no cheque. Eu falei lá na imersão. Quem estava na imersão viu agora. Estava a irmã do cara que vendeu o carro para mim. Eu cheguei na cidade com um New Fiesta. Eu gastei de Sinop a Tabaporã 169 quilômetros. Eu gastei 5 horas de viagem. Eu cheguei com o carro, eu não saí mais com o carro da garagem. Eu falei, não, eu não vou acabar com o carro aqui nessa cidade. E eu ia trabalhar para a delegacia a pé e voltava. Nem queria tirar, eu fiquei traumatizado. Se eu sair daqui para qualquer lugar, eu vou acabar com o resto. É melhor eu deixar ele inteiro, vender, botar num caminhão e levar embora daqui. Porque era muito buraco a cidade. Aí, primeira semana, foi um cara lá, ele descobriu que tinha delegado na cidade, tinha umas serras apreendidas, ele foi lá para retirar. Aí chegou, conversa vai, conversa vem. Aí eu liberei para ele em depósito, vai ficar com essas tranqueiras na delegacia para nada. Depósito, eu comuniquei ao juiz. Aí eu vi ele com a caminhonete, falei, rapaz, caminhonete bonita, né? Muito em breve eu vou comprar uma dessa aí. Aí ele falou assim, compra essa, doutor, é do Hildebrando. Eu falei, como que eu vou comprar, rapaz? Acabei de entrar na polícia agora, mal tem dinheiro para... Não, vamos lá. Aí botou dentro da caminhonete e levou ele na empresa do cara. Aí o cara sentou atrás da mesa aqui, eu sentei na frente dele, e ele falou assim, doutor, eu quero 88 pau na caminhonete. Eu peguei essa caminhonete num rolo, num caminhão, falou lá o nome do cara que pegou, ele deu como par de pagamento, eu não preciso dessa caminhonete, porque eu tenho o tanto de carro que eu tenho aí. Aí eu falei assim, não, beleza, eu vou ver aí depois. Não, vou ver o quê? Não, a caminhonete é sua. Você não quer uma caminhonete? É sua. Eu falei, não, mano, eu tenho um New Fiesta, eu tenho que arrumar alguém para comprar um New Fiesta, ele tá financiado, um gibizão assim, era 60 meses. Eu tinha pago 20 meses só, ainda faltava 40. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vale quanto o New Fiesta? Eu falei assim, quando eu comprei, eu falei o preço da tabela, mas mudou, né? Eu não vi mais. Ele entrou lá, viu a tabela, falou assim, na tabela vale, um exemplo, 40 mil. Você pega o boleto, foi desse jeito que ele fez. Você pega o boleto, a dívida do carro, e você passa para a caminhonete. Você vai alienar a caminhonete e você passa a dívida do carro para a caminhonete. E a diferença, você vai me dar 12 cheque de 4 mil reais. Aí eu olhei assim para ele, 12 cheques, aí fiz conta, né? Porque pagando o carro, era cara a prestação, tal. E fiz a minha continha, né, na minha cabeça. Os primeiros salários que veio para mim era 9 mil reais. Então, líquido. Eu não posso comprometer tudo. Aí fiz as contas rápido. Aí ele falou assim, pode ir com a caminhonete, ela é sua. Aí eu falei, não posso não, cara. Não, e o carro lá? Não, quando você transferir eu pego o carro, deixa lá na tua casa mesmo. Esse carro ficou 3 meses na minha casa. Eu transferi para o nome dele, peguei o cheque, meti o cheque, ele falou assim para mim, doutor, eu tenho uma casa do lado do mercado ali, ela vale 1 milhão. Ele falou assim, para você é delegado. Você é delegado de polícia. Você é um cara honesto. Você é um cara decente. Eu já puxei tua capivara. O senhor nunca vai sair da polícia. Para o senhor, eu vendo a minha casa de 1 milhão. Te deixo a caminhonete, deixo a casa e você pode me pagar como você puder. E você contar para mim? É a graça.
Cheguei em casa com a caminhonete. A Nima falou, o que é isso? Acabei de fazer um negócio. Como? Aí contei a história, ela não acreditou. Eu falei ali eu virei a chave. Ali eu virei a chave. Hã? Aquele cara me fez eu me tornar milionário. Ele me fez eu me tornar milionário. E não, hoje o meu patrimônio é um patrimônio milionário. Mas partiu dele. Ele virou a minha chave. Porque eu não tinha autoconfiança nenhuma. Você viu que era capaz, né? Eu olhava para o momento, para a circunstância. Pô, mas tem gente. Ele olhou lá na frente, eu paguei a caminhonete dele. Ó, eu quitei o carro. Antes eu estava lá, ainda saiu uma ação do INSS. Deus foi tão bom. Uma ação já que estava faz muito tempo. Eu ganhei e fui lá, peguei a mulher é lá na Bahia. Ela estava morando lá na Bahia. Eu fui lá em Porto Seguro, me encontrei com ela. Nós fomos no banco. Aí, lá no banco, entrou 150 mil de atrasado, de uma pensão por morte. E aí nós tínhamos combinado 30% de comissão. Eu peguei aquele dinheiro, com ela no banco, lá mesmo eu já quitei, já entrei lá em contato, eu já quitei o débito que eu tinha lá do financiamento. Eu paguei antes do tempo. Eu liquidei antes do tempo. Deus, ele é tão bom que quando a gente anda com as pessoas certas, a gente pega a mesma energia, a mesma vibração. Você tem que estar num ambiente assim. Ó. Eu não aceito andar em ambiente corocochu. Negativo. Então, a Bianca, eu ia falar Biana. A Bianca, ela se propôs a entrar em algo. E aí, ela teve a oportunidade, veio a oportunidade, porque ela estava no lugar certo, no momento certo, na posição certa. Ela gerou valor, e o valor foi percebido, e a pessoa que tinha a clínica, precisava passar a clínica para alguém. E foi lá e... Entende? Você não imagina que vai acontecer com você? É frequência, gente. Esteja na frequência certa. É frequência, ambiência. É nesse ambiente aqui, ó. E se você quiser trazer pessoas para cá, para estar crescendo junto com a gente, traga. Não traga a gente. Só se o combinado for, a pessoa é negativa, nós vamos trazer ela para cá, ela vai sentar num canto, nós não vamos deixar ela abrir a boca. Quando ela abrir a boca, é só para a gente ir lá e desbloquear ela. Entende? Ela vai identificar o trauma dela, a coisa ruim dela, e aí nós vamos colocar ela. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque esse ambiente aqui, ó, é um ambiente ativacional. Eu desafiei na segunda-feira, para quem faz parte do Mastermind, a gente abrir uma conta e fazermos um investimento de R$50. Eu consegui abrir minha conta hoje. Você comprou um consórcio? Do Robert? Então, fazer um investimento. Por quê? Então, por que isso aí? Todo mundo, quem não investe, o que nós temos que fazer? Lembrar, nós temos que colocar o dinheiro para trabalhar para nós. Eu tenho alguns investimentos. Então, eu tenho um investimento que agora no meio do ano acaba. R$750. Então, eu estou começando um de 50. Falei para o Fainer, vou começar de 50. Terminou os 750, pego os 750, coloco aqui, ele vai ser 800. Aí eu vou deixar 10 anos. Aí eu tive RGA. Eu tive aumento. Eu tenho que fazer conta de quanto que teve de aumento de RGA. Então, esse RGA, eu vou jogar ele dentro do investimento. Você entende? Agora imagina daqui 10 anos. E daqui 10 anos eu vou sacar. É um investimento para daqui 10 anos. Com 60 anos eu sacar e eu curtir adoidado. Entende? Curtir adoidado. Eu falo isso aí. Se você não fizer isso, você nunca vai ter nada na vida. Mas como que a gente vai fazer isso, Marcelo? Você conversando com o cara lá do boteco. Você se relacionando com o Zé da esquina. Com o seu João. O seu João, ele vende o almoço para comer a janta. Quando que você vai fazer isso? Nunca. Eu estou errado, doutor Adolfo? É o ambiente. Então, esse ambiente é um ambiente ativacional. E ou ele vai te ativar, ou ele vai te inibir. Né? E, olha os ambientes que inibem aqui. Ó. Mediocridade normalizada, crítica sem construção, ausência de modelos, conforto com objetivo final. Ah, tá bom demais aqui. Eu já ganho R$2.000. Nunca vou ser mandado embora. Vai pra merda. Desculpa o que eu vou falar. Vai pra bosta. 2 contos. Aonde que você vive? Você sobrevive.
Você não consegue comer ovo todo dia com a sua família. Ganhando R$2.000. Porque não é 2.000. Tira os encargos sociais, quanto que vai sobrar? Aí é aluguel, é água, é luz, é a condução, é a compra. Não dá. Então, eu estou mostrando isso para vocês, porque não é a média brasileira, é a maioria do povo brasileiro ganha nessa casa de R$2.000. 90% é pesquisa. E a pesquisa não é do IBGE, não. É a minha pesquisa dos eventos que eu faço. E aí uma pessoa que ganha R$2.000, ela vai andar comigo e continuar ganhando R$2.000? Mas nem a pau. Ela entrar aqui dentro, ela vai aprender a gerar recurso. Ela vai aprender a gerar valor e nós vamos conectar essas pessoas para elas ganharem mais. Quem andar perto de nós, gente, nós temos que fazer isso aí. Levar essa pessoa a ganhar mais. Porque uma pessoa que ganha mais, ela tem uma autoestima elevada. O Marcelo que mora sozinho. R$3.500 é ruim para o Marcelo de salário. Não é isso, Marcelo? Ele estava reclamando outro dia que estava ganhando 3,5 conto, estava reclamando, é pouco. O cara mora sozinho. Agora imagina um pai de família ganhando isso. Aonde ele vai chegar? Então, eu quero que você faça agora. É uma atividade. Você vai conversar com o seu vizinho. Então, o Sávio vai conversar com o Adolfo. Sobre essa primeira aqui. Quais ambientes hoje estão inibindo o seu fenótipo? Que é a parte circunstancial. Que não é a circunstancial, é o teu dia a dia. O genético não tem como, mas o teu dia a dia e tal, você vai conversar com o vizinho. Aí as duas aqui vão conversar aqui. O Theo, o Lucas e o Marcelo vai conversar, vocês três, tá? Vocês duas, vocês vão conversar sobre isso aqui. Eu quero que vocês conversem sobre quais ambientes estão hoje inibindo o seu fenótipo. Você vai redesenhar o que pode ser mudado agora. Quais são as pessoas, as